estivemos aqui na semana passada e foi uma semana muito turbulenta, mas o fato mais emblemático, sem dúvida nenhuma, foi a rainha, a primeira-dama do Comando Vermelho do Amazonas, estando no Ministério da Justiça e no Ministério dos Direitos Humanos. Essa notícia foi divulgada pelo jornal Estadão. Não para nossa surpresa, o governo Lula, através da presidente do PT, segundo os próprios jornais de ontem e de hoje, noticiam: Gleisi Hoffmann insinua pedir cassação de concessão do Estadão por criar história da dama do tráfico. Estadão avalia processar Gleisi, Dino e Felipe Neto por fake news e campanha de difamação. O Estadão, no seu editorial, presidente do PT instiga militância contra jornalista do Estadão. E o Mário Sabino, colunista do jornal Metrópolis, dia 20, o PT é livre para caluniar, difamar, injuriar jornalistas. PT, governo Lula, essa história não teve só início com o Estadão, não. Teve início com a Polícia Civil do Amazonas, quando aqui ela identificou recibos apreendidos pela Polícia Civil do Amazonas no celular de uma integrante do Comando Vermelho. Mostram 3 transferências que totalizam R$23 mil, feitos por um contador do Comando Vermelho para a conta de Janira. Os pagamentos foram feitos em um único dia, próximo à data em que Luciane, também conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, se reuniu com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz. Esse aqui é a mídia Terra, que divulgou. Quem é Janira? Quem é do Rio conhece Janira Rocha. Janira Rocha foi deputada estadual pelo PSOL, condenada por rachadinha. É isso mesmo, uma das fundadoras do PSOL. Ela que acompanhou a rainha, a primeira-dama do Comando Vermelho do Amazonas, nessas visitas. Olha como funciona a engrenagem. Janira Rocha foi condenada pela Justiça, foi absolvida pelo seu partido, pelo PSOL, porque, segundo o próprio PSOL, dentro das suas diretrizes, é permitido você dividir valores para financiar a campanha dos seus candidatos. Então, a gente vive um verdadeiro absurdo, onde o governo Lula ele não só quer calar a imprensa, não. Ele quer calar a justiça. É o fim dos tempos a gente ligar a televisão, ver alguns canais pró-governo, passando panos quentes numa visita da rainha, da primeira-dama do Comando Vermelho a esses ministérios, e quem trouxe, quem acompanhou. E eu vou mais longe aqui. A Jandira foi diretora da ONG Anjos da Liberdade. Jandira também foi diretora de Relações Institucionais do Instituto Anjos da Liberdade. Outra ONG que também é acusada de receber e servir de fachada para o Comando Vermelho. A fundadora da organização, a advogada Flávia Frois, conhecida por defender líderes de facções como Marcinho VP e Fernandinho Beiramar. O governo, ele é guiado, ele é orientado, ele é controlado por tudo de ruim que tem no nosso país. Até quando a Câmara dos Deputados vai ficar em silêncio? O Senado Federal? Estamos indo para o abismo, disso eu não tenho dúvida. Mas como meu falecido pai sempre falou, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E todo fim de todo ditador, de todo governo autoritário, é o pior possível. A história não mente. Presidente Gilberto, recebemos ontem, a notícia da nomeação do presidente Lula em relação ao Supremo Tribunal Federal, do ministro da Justiça, Flávio Dino. Sem dúvida nenhuma, o Flávio Dino tem estudo, claro, tem história, mas a gente não pode transformar o Supremo Tribunal Federal num cargo político, de nomeações políticas. O próprio presidente Lula, durante a campanha contra o presidente Bolsonaro, que teve o presidente Bolsonaro como adversário, especialmente no segundo turno, no debate, ele falou que era contra as nomeações onde tinha uma relação de amizade. E se a gente entrar no Facebook do ministro Flávio Dino, tem uma publicação, TBT de hoje, no dia 16 de setembro de 2021. O ministro escreveu: eu tinha 21 anos e fazia a primeira campanha
para o Lula presidente em 2021. O ministro Flávio Dino se filiou ao PT em 1989, quando ele tinha 18 anos de idade. É um político. E eu não vou aqui menosprezar a história de ninguém, mas é um político que foi filiado ao PT, ao PCdoB, ao PSB, que vence a sua última eleição pelo Maranhão ao Senado, que foi governador. O Supremo Tribunal Federal, ele perde totalmente a chance de ser realmente um poder imparcial, que vai organizar, que vai mediar a relação do Executivo com o Legislativo. E eu fico muito à vontade, presidente Gilberto, porque no ano de 2021, quando o presidente Bolsonaro fez a última nomeação, escolhendo até o ministro André Mendonça, eu subi aqui nessa tribuna, eu tomei pancada até do meu time de direita, que eu sempre fui favorável a que um presidente da República não fosse o responsável por nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou deveria ser um concurso muito difícil, ou deveria ser 11 segmentos do judiciário escolhendo 3 nomes, e aí a população poderia validar. É claro que iria entrar ministros com viés de esquerda, com viés de direita, mas o importante é a gente não perder a chance da gente trazer equilíbrio para os 3 poderes. Imagina você que é do Rio de Janeiro e você é Flamengo, e que o juiz da partida entre Flamengo e Vasco fosse o Eurico Miranda. Um pênalti marcado duvidoso na grande área. Ele vai referendar o pênalti para o Vasco ou não vai? Vai. Faz parte da natureza, faz parte da história. É uma catástrofe para o Brasil os ministros do Supremo Tribunal Federal não terem mandato de pelo menos 8 anos. O ministro Flávio Dino, e aqui eu vou novamente bater na tecla, não é uma dúvida em relação aos seus conhecimentos, e sim ao processo. O processo é falho. Até 2043, o ministro Flávio Dino vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A minha filha, que está com 18 anos, ela vai ter 38 anos. Eu vou ter 65, eu estou com 45. Para estar aqui até os 65 anos de idade, eu vou ter que vencer aí mais 5 eleições no Rio de Janeiro, panfletando nas ruas, agradando o meu eleitorado na tribuna, não faltando nenhum dia, fazendo muitos discursos. Então, enquanto esse país tiver os 3 poderes em desequilíbrio, é muito difícil ou praticamente impossível a gente encontrar o caminho da democracia. Muito obrigado, presidente Gilberto. Notícia de agora, vindo do Rio de Janeiro, muito emblemática. Agentes da Força Nacional entraram por engano no Chapadão e tiveram suas armas roubadas. Agentes da polícia, da Força Nacional entraram por engano no complexo do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Os policiais que pertencem à polícia de Alagoas e do Acre estavam em uma viatura descaracterizada quando entraram na rua Fernando Lobo, por orientação de um aplicativo. Tiveram todas as armas roubadas. Agora, a PM, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, está fazendo incursão nesse bairro do Rio de Janeiro. Isso é resultado de uma política ineficiente que impede a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, inclusive o uso de helicópteros. A criminalidade cresceu. Hoje, o efetivo do crime no estado do Rio de Janeiro estima-se em 56 mil homens. E a Polícia Militar tem um efetivo de 44 mil homens. Além da Força Nacional, a gente tem que receber pessoas bem treinadas e que conheçam o Rio de Janeiro. Então a gente vai agora conversar com o presidente da Comissão de Esportes, o deputado Luiz Lima, que já está aqui para falar com a gente. Bom dia, deputado, tudo bem? Bem, graças a Deus, Fernando. Então, a gente está aqui com uma elite da representação esportiva brasileira reunida, seu histórico também, né? É um currículo generoso para estar aí na frente da nossa da Comissão de Esportes. O Fórum, além de debater esses temas, ele tem um caráter de discussão de proposição legislativa de fato, né? Assim, as pessoas veem esses debates acontecendo, imaginam que é uma reunião setorial, mas isso é com vistas à discussão de propostas legislativas que estão tramitando ou proposições que possam surgir para a área do esporte, não é isso? Exatamente, Fernando. E é uma oportunidade, todos os segmentos da política pública esportiva, e principalmente aqui que envolve
não só a inclusão, mas a gente está hoje com um grupo que faz uso de recurso público através de patrocínio, de lei de incentivo, e que é uma forma deles também interagirem, porque um forte ajuda o outro, um organizado ajuda o outro. Então, o resultado final, ele tem como objetivo alcançar e fazer com que cada segmento desse alcance ou chegue perto do seu 100% de potencial. Mas essa interação é importantíssima para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Eu tenho a sorte de ter um colega meu de escola que está envolvido no esporte paralímpico, é o Cláudio Civati, ele está com a turma do ciclismo. Sim. E a gente recebeu no nosso grupo aqui a informação, foram 343 medalhas, Brasil liderando pela quinta vez o ranking. 10 foram aqui do ciclismo e 70% de mulheres. Quer dizer, são números muito expressivos e diferentes do mercado, vamos dizer assim, profissional do esporte, né? O esporte amador, ele tem essa vertente de inclusão e de participação e de resultados até mais expressivos, né? Fernando, com certeza. Isso é resultado, primeiro, da organização do Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente teve em 2022 a possibilidade agora do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos também entrarem nesse programa, receber recursos do governo e fazer com clubes que sejam assistidos de maneira técnica por essa nova instituição, por esse novo comitê. E esse resultado de 343 medalhas no Parapan já é um indício de um resultado magnífico em Paris 2024. A gente tem aí uma previsão para o esporte paralímpico brasileiro, conversando muito com o Misael, que é o presidente do CPB, para lá em 2032 a gente já disputar o quadro de medalhas, o primeiro lugar com a China. Então, fruto de muita organização. O brasileiro tem um potencial incrível para o esporte, é uma miscigenação maravilhosa o Brasil, né? A gente tem a união de vários tipos físicos e que se adequam a inúmeras possibilidades de esporte. Então, o Brasil, como diria o Darcy Ribeiro, eu sou um político de direita, mas eu nunca esqueci o que o Darcy Ribeiro falou, que o Brasil é a nova Roma, né? Então, realmente, o Brasil é uma meca para que a gente desenvolva o esporte, não só o esporte, mas todas as atividades que o ser humano se propõe a fazer. Tá certo, muito obrigado. Vamos acompanhar tudo e vocês estão convidados para assistir a transmissão oficial. O que você mais se arrepende na sua vida? De ter comido lula frita por 9 dias e tá barriguda que nem uma louca. Ninguém quer uma gorda. Come escondido direto, essa menina é mó balão. Ninguém vai te querer velha. O tempo tá passando. Eu me sinto muito bem. Tá, mas ninguém quer uma Ana Hickman velha. Meu primeiro ano de mandato, tive meu primeiro projeto de lei aprovado, uma alteração na Lei Maria da Penha, fazendo que mulheres vítimas de violência comprovada, agressão, pudessem ingressar com o divórcio na vara de violência doméstica. Acho que essa lei foi sancionada em 2019, fruto do projeto de lei 510 de 2019, e o projeto de lei é o 13.894. Essa lei tem sido aplicada no nosso país e tem salvado muitas mulheres. Resumindo, a mulher agredida, ela pode solicitar o divórcio imediatamente, desburocratizando todo esse movimento da justiça, fazendo com que a mulher encontre novamente com o agressor. A apresentadora e a modelo Ana Hickman, no dia 11 de novembro, fez um boletim de ocorrência na qual relatou violência doméstica e lesão corporal. Ontem saiu uma notícia. Essa medida tomada por Ana Hickman só foi possível graças a uma alteração na legislação feita em 2019. Desde então, as varas de violência doméstica podem determinar divórcio de forma liminar à dissolução de união estável, além da separação de corpos e do afastamento cautelar do agressor do lar. E tudo isso com prioridade. É o que explica Vanessa Paiva, mestra em Direito e professora de Direito da Família. Mas, para minha surpresa, hoje foi noticiado que a primeira vara criminal de violência doméstica familiar de São Paulo negou o pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha feita pela apresentadora Ana Hickman. Presidente Gilberto, é isso que está acontecendo no nosso país. O poder judiciário sobrepondo decisões tomadas pela Casa de Leis, pelos deputados que são eleitos pelo povo. Se foi determinada uma alteração cujo nós deputados podemos criar, alterar ou revogar leis
e um juiz de São Paulo não entende o que é claro e definido e já consolidado, que a Lei 13.894, ela faz com que a mulher agredida solicite imediatamente o divórcio, muitos casos de violência foram evitados. É triste o que aconteceu com a apresentadora Ana Hickman, mas o mais triste é o poder judiciário interpretando regras como se fosse um juiz de futebol em um jogo de futebol naquele lance duvidoso. Aqui não há dúvida. Os juízes têm os seus valores, mas o bom juiz é aquele cara crachá. O que a lei disse, ele tem que interpretar e confirmar. O caso da apresentadora Ana Hickman é um caso de subjetividade da justiça, na qual não há lugar para subjetividade. A Lei 13.894 garante o divórcio a qualquer brasileira agredida mediante a comprovação. A solicitação do divórcio é imediato. É lamentável que nós, deputados, eleitos pelo povo, a relatora, por exemplo, desse projeto, e eu fiz questão de transformar esse projeto num projeto suprapartidário. Eu fui autor e a relatora foi a deputada Érica Cocai, do PT. E lá no Senado Federal, a relatora foi a senadora Leila. Somos de espectros políticos diferentes. Eu estou indignado com a decisão desse juiz de São Paulo por ter ido contra uma lei tão clara e específica de proteção à mulher. Acabam de falar que o meu divórcio não será mais pela Lei Maria da Penha. Bom, primeira coisa, eu, Ana, não posso dar detalhes de tudo que está acontecendo porque corre em segredo de justiça. E eu vou continuar respeitando essa determinação, até porque eu acredito na justiça, acredito no Ministério Público e acredito que a lei está do lado de quem está certo. O bem sempre vence.